dentre tantos pensamentos, existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: nessa vida é importante conhecer o passado para entender o presente e construir melhor o futuro. Com o passar dos séculos, muitas foram as raças, as culturas que ajudaram a construir o Brasil, o estado de Pernambuco e o Recife que conhecemos hoje. Os primeiros povos que chegaram em Pernambuco na condição de imigrantes escravizados foram pessoas do continente africano. Especificamente, nos anos de 1539 a 1542, através do donatário Martim Afonso de Souza, esses africanos chegaram para fundar a primeira vila da capitania de Pernambuco. Foi através do trabalho escravo desses imigrantes que Pernambuco passaria a ser a capitania que mais prosperou economicamente, enriquecendo a corte portuguesa. Entre 1890 e 1930, ingressaram mais de 3,5 milhões de estrangeiros no país. O Brasil dessa época, com destaque para São Paulo, seria apontado como o terceiro receptor de imigrantes, atrás dos Estados Unidos e Argentina. Apesar da Bahia se destacar como o primeiro acolhedor nos censos de 1890, 1900 e 1940, Pernambuco seria o segundo estado nordestino a receber o maior número de imigrantes. Essa mistura de nacionalidades por imigrantes surge já no período colonial, com as presenças portuguesas e holandesas. Quanto aos holandeses, apesar do controle na produção de açúcar e tráfico de escravos, a imigração holandesa contribuiu para o desenvolvimento urbano e arquitetônico em Recife. Em 1657, chega a Pernambuco o conde holandês Dom João Maurício de Nassau-Siegen. O conde Nassau incentivou a vinda de artistas, cientistas e intelectuais que estudaram a fauna e flora locais e as doenças tropicais. Através do governo de Maurício de Nassau, Recife ganhou as primeiras pontes da América Latina. Foi durante o governo holandês que foi construído em 1630 o Forte das Cinco Pontas e o Forte do Brum, em Recife. Em 1642, Nassau constrói o Palácio de Friburgo, contribuiu para o primeiro observatório de astronomia da América do Sul e o primeiro jardim botânico das Américas. Em 1643, foi construída a primeira ponte de grande porte do Brasil, em Recife, e foi denominada Ponte Maurício de Nassau. Os ingleses chegam a partir da abertura dos portos em 1808, com a população expressiva, ao ponto de Recife ser uma das poucas cidades brasileiras com cemitério britânico, doado por Dom João VI. Os imigrantes ingleses introduziram em 1867 em Recife o primeiro trem urbano do Brasil, que fora a Machambomba, pequena locomotiva movida a vapor com 3 vagões de passageiros. Os imigrantes ingleses foram pioneiros em serviços bancários, tecnologia hidráulica para as usinas, quanto ao refino do açúcar. Os ingleses chegam a construir uma igrejinha conhecida como a Igrejinha dos Ingleses, demolida em 1946 para viabilizar a construção e alargamento da
Conde da Boa Vista. Em 1815, chegava ao Recife o Consulado-Geral dos Estados Unidos da América do Norte, ou seja, o mais antigo do Brasil. Ainda no século XIX, em 1886, missionários americanos fundaram a primeira igreja batista do Recife e a sexta do Brasil. Em 1906, os missionários americanos inauguraram o Colégio Americano de Judear, posteriormente denominado Colégio Americano Batista em 1916. Foi no Colégio Americano Batista que o sociólogo Gilberto Freire iniciou e concluiu seus estudos entre 1908 e 1917. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, 1941 e 1944, o Recife acolheria muitos estadunidenses com a sede para a base naval. Nessa época, surgiria o Cassino Americano no Pina, hoje bastante deteriorado, e o US Town Club, na atual Rua do Sol. Quanto aos franceses, em 1840, o presidente da província de Pernambuco, o Conde da Boa Vista, utilizava o conhecimento e serviço do engenheiro francês Louis Vautier e seus técnicos. Vautier e sua equipe foram responsáveis por diversos projetos como o Teatro Santa Isabel, a Ponte Pênsil de Caxangá, a Alfândega do Recife, etc. Outra característica francesa na arquitetura do Recife está na construção do Hospital Pedro II, conforme modelo do médico francês Jacques-René Tenon. Além desses projetos e contribuições, a gastronomia francesa influenciou muito no início do século XX. Em meados do século XIX, era instalado o Consulado Prussiano no Recife e logo substituído pelo Consulado Alemão em meados desse mesmo século. Conforme Gilberto Freire, os alemães se concentravam em Recife Paulista e havia grande competição entre os produtos alemães e os ingleses e franceses, e também quanto aos experimentos agrários. Os alemães, através do trabalho pioneiro de Heinrich Moser, difundiu muito em Recife a cultura dos vitrais em prédios públicos, conforme ainda temos o grandioso vitral triplo no Palácio da Justiça. Na área da saúde, o abade Dom Pedro Roeser foi o principal ativista para a criação do Hospital Centenário em 1925 e trouxe da Alemanha 11 enfermeiras diplomadas com experiência na Cruz Vermelha Alemã. Dom Pedro Roeser também atuou para a criação da primeira Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Brasil em 1936. Hoje é conhecida como a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E Dom Pedro Roeser, considerado hoje seu primeiro reitor. Quanto a Portugal, desde o tempo da colonização, surge a imigração portuguesa. A partir de 1960 começa a grande redução imigratória portuguesa. Apesar de participar da economia recifense, os portugueses se dedicaram a algumas áreas como comércio de fazendas, casas de secos e molhados, vendas no atacado e no varejo,
madeireiras, etc. O destaque dos comerciantes portugueses gerou muitos atritos com os negociantes nacionais, gerando episódios de lusofobia até os anos 1930. Nesse contexto de rixas entre nacionais e portugueses, surgem algumas entidades como meio de sociabilização e apaziguamento, como o Gabinete Português de Leitura em 1850, o Clube Almirante Barroso em 1909, o Clube Português do Recife, fundado em 1934, etc. Conforme a Fundação Calouste Gulbenkian, situada em Lisboa, a cidade do Recife é detentora de um dos maiores patrimônios lusitanos do país, com 19 edificações religiosas, militares e educacionais. Desde o século XVII, os cristãos novos já habitavam o solo pernambucano. Segundo historiadores, já havia 2 sinagogas entre 1580 e 1595, uma no Alto do Ribeira e outra no Engenho Camaragibe, propriedades da mesma família. Para que pudessem ter direito a terras no século XVII, os judeus tiveram que se converter em cristãos novos. O grande fluxo dos judeus ocorreu durante a dominação holandesa entre 1630 e 1654, já que existia mais liberdade religiosa por parte dos holandeses, chegando a somar entre 1.500 e 5.000 pessoas. Durante a ocupação holandesa, ocorreu a construção da primeira sinagoga das Américas, Carrazul Israel, situada na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife. Na época, essa rua era conhecida como a Rua do Bode. Após a expulsão dos holandeses, a rua passaria a ser chamada Rua da Cruz. Somente em 1870, passava a ser chamada Rua do Bom Jesus. Conforme a revista americana Architectural Digest, em 26 de novembro de 2019, passaria a ser considerada como a terceira rua mais bonita do mundo e única brasileira na lista da revista. Importante destacar que o Recife recebeu judeus de várias origens como russa, romena, ucraniana, eslava, etc., evidenciando a identidade cultural. Quanto aos italianos, vários profissionais como engenheiros, artistas, arquitetos, contribuíram para os espaços urbanos da cidade de Recife e melhorias no Porto do Recife. Os imigrantes italianos destacaram na área do comércio como alfaiataria, sapataria, produtos alimentícios, etc. Em 1920, o italiano Giuseppe Conti fundou a indústria metalúrgica pernambucana, atualmente denominada Alumínio Ipan Indústria e Comércio. No ano 1913, a fábrica de refrigerantes Fratelli Vita se estabeleceria no centro de Recife e posteriormente se expandiria indo para a Praça da Solidade. Devido ao crescimento da indústria pernambucana e crescimento do Porto do Recife, em 1921 foi instalada no Recife a Câmara Italiana de Comércio para o Norte e Nordeste. Em 1918, chegaria como pioneiro da imigração japonesa Azonobusuke Gemba e seu filho Matsuichi, fixando residência no bairro do Cordeiro, iniciando trabalho com cultivo de verduras. Na década de 1930, começam a chegar outros japoneses. Hoje, o estado de Pernambuco tem a terceira maior comunidade nipônica do Brasil, concentrada em Bonito e em Petrolina.
Os imigrantes chineses começaram a chegar no Recife na década de 1920 e logo se estabelecem no centro da cidade do Recife, no ramo de lavandarias, marcenaria e na fabricação de mosquiteiros, etc. Em 1936, a comunidade chinesa tinha apenas 103 homens e a maioria solteiro, vivendo em companhia de mulheres brasileiras. Conforme reportagem do Diário de Pernambuco da época, as mulheres não deixavam a China com facilidade. A comunidade chinesa começou a crescer a partir do ano de 1970. Os imigrantes vindos do Oriente Médio começaram a chegar no Recife no início do século XX, vindos da Palestina, Síria, Líbano e fixando comércio e moradia no bairro de São José. Em 1940 foi fundado o Clube Líbano Brasileiro no bairro de Casa Amarela, com nova sede iniciada em 1950 no bairro do Pina. Atualmente, o Recife abriga a segunda maior comunidade palestina do Brasil.